Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Marcos. Marcos, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 31, a nossa leitura. Marcos, capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Na palavra do nosso Deus. Glória a Deus, nós louvamos ao Senhor por esse início de semana, noite de domingo, estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Os irmãos acreditam que Jesus ainda realiza milagres? Maravilha, eu também creio. Glória a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 37. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, tem sempre nos confiado o púlpito nos terceiros domingos, de cada mês, para que estejamos aqui cooperando com a exposição da palavra de Deus. Marcos 7, 31, diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. O ministério de Cristo, ele foi marcado pela exposição do Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, mas também Cristo, ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. A Bíblia diz porque Deus era com ele. Todos os lugares que Cristo chegava, ele impunha as mãos sobre as pessoas, curando, ele liberava uma palavra de cura sobre as pessoas. Muitas pessoas obtiveram, alcançaram, foram agraciadas por uma benesse divina, uma cura, algumas tocando na orla da sua roupa, não apenas aquela mulher que nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, mas a Bíblia diz através dos evangelhos que muitas pessoas foram curadas da mesma maneira. Então, esse episódio aqui, essa passagem bíblica, ela está contida apenas no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Você não vai encontrar Mateus, nem no Evangelho de Lucas, que formam os Evangelhos sinópticos, e nem no Evangelho escrito por João. Vamos encontrar apenas em Marcos. Lembrando que Marcos, como estamos estudando com o nosso pastor, ele escreve a um público gentil, de maneira específica aos romanos. Você vai encontrar Marcos utilizando algumas expressões do idioma aramaico e sempre traduzindo essas expressões, que é o caso do texto que nós acabamos de ler. Essa palavra efatá, que quer dizer abre-te. Nesse texto, Jesus ele está em uma região fora dos limites de Israel, e ele decide então passar por 10 cidades, que era conhecida ali, aquele conjunto dessas cidades de Decápolis, polis, cidade, Deca, 10. Então eram 10 cidades. Curiosamente, foi as mesmas cidades em que aquele homem que foi liberto por Cristo, que a Bíblia o chama de endemoniado, que morava em Gadara, quando ele é liberto, Jesus fala: volta para a tua casa, mas ele decide passar por Decápolis e anunciar quão grandes coisas Deus fizera pela sua vida. Ele sai anunciando. Então Jesus chega nessa região de Decápolis e apresentaram a ele um homem que tinha uma enfermidade. Ele era surdo, e essa surdez
o impedia de falar corretamente, o impedia de falar perfeitamente, devido à sua surdez. E o texto vai nos trazer algumas lições importantíssimas, quando o assunto é milagre. E todos nós, não é errado, não é pecado, não devemos sair do extremo da teologia da prosperidade, do triunfalismo, para o outro extremo, anulando as benesses, os milagres, os favores de Deus em prol do seu povo. Quantos precisam de milagres em diversas áreas aqui, irmão? Além de mim. Não é errado nós buscarmos a Deus, buscarmos milagres em Deus. O texto nos mostra algumas lições importantes acerca disso. Primeiro vamos falar um pouco sobre a vida desse homem. Possivelmente ele não era judeu, ele era um gentil. Ele era um gentil. A sua vida social estava comprometida, porque ele tinha dificuldade, ele não ouvia e tinha dificuldade com a fala. Então, era muito difícil ele se comunicar com as pessoas. A sua vida religiosa, se de alguma forma ele já conhecia ao Senhor, se de alguma forma ele participava de cultos a Deus, também estava comprometida, porque ele não poderia cantar livremente, perfeitamente, e muito menos ouvir a exposição da palavra de Deus, muito menos ouvir. Se ele fosse um judeu surdo e mudo, significava que ele estava sendo privado da essência da devoção judaica, da devoção a Deus. Esse homem, ele estava passando por esses problemas em decorrência da doença. Então, socialmente, ele não levava uma vida muito fácil. Algumas pessoas levaram ele até Jesus Cristo. E aqui nós já queremos retirar a primeira lição concernente o milagre que nós estamos buscando no Senhor. Olha o que o texto sagrado diz no versículo de número 32. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, agora, e rogaram-lhe, pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. A intenção daquelas pessoas, amigos ou parentes desse homem surdo, era boa, uma boa intenção. Eles queriam ver o seu familiar ou amigo curado, tudo bem até aí. Mas o texto nos mostra que eles chegaram diante de Cristo e falaram: olha, nós queremos que o Senhor imponha as mãos, queremos que o milagre seja realizado com imposição de mãos. É isso que nós precisamos entender. Não podemos exigir de Deus que o processo do milagre seja segundo a nossa ótica. Eu não posso dizer que Jesus deva fazer o milagre visitando aquela pessoa, tocando o coração dela, porque amanhã é segunda-feira, dando as diretrizes a Deus. Nós só imploramos diante de Deus em oração pelo milagre, e Ele faz da maneira, do modo que Ele quiser. Como o milagre será realizado? Isso aí é uma questão divina. O salmista no Salmo 115, verso 3, ele disse: Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Deus faz a vontade dEle. Ele chega a dizer a Isaías: os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês. Os meus pensamentos são mais elevados do que os pensamentos de vocês. Não tem como, o escritor disse, sondar a mente de Deus. Não tem como você determinar ou colocar Deus dentro de uma caixinha e falar: Ele só age dessa forma. A manifestação da graça de Deus, ela é multiforme. Deus age à sua maneira, segundo o seu tempo, no seu querer, mas Ele continua operando milagres. Ele continua operando milagres. Então, nós não podemos impor a Deus a forma que Ele vai realizar o milagre. Parece que o tempo já passou, na nossa ótica humana. Parece que já está atrasado. Parece que era para ontem. Ou Deus, Ele tem que fazer assim, o batimento cardíaco voltar a se estabilizar, a condição da respiratória. Não é assim. Nós apenas suplicamos: aqui está, Senhor, o problema. Eu e a minha casa precisamos de uma intervenção nessa área, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Não posso dizer para Deus a forma que Ele vai trabalhar. Não limite o agir de Deus à maneira humana. Entenda, Deus é soberano nos seus feitos, nas suas atuações. A certeza que nós temos é o que está na Bíblia através do profeta Isaías.
disse que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalhe em prol daqueles que nele esperam, como o Senhor nosso Deus. Não existe outro Deus. Deus continua trabalhando a favor do seu povo. Então impõe as mãos para que ele seja curado. O texto sagrado diz no versículo 33, a outra lição acerca do milagre. O texto diz que Jesus pegou esse homem pela mão e tirou ele da multidão. Tirou ele do meio da multidão. Segundo, o que nós precisamos entender acerca de milagres? Jesus trata conosco na nossa individualidade. Jesus não nos vê em série, entenda isso. Não, ninguém aqui é igual ao outro. Estaturas diferentes, espirituais, intelectuais, personalidades diferentes. E todos somos servos de Deus, amém? Todos somos servos de Deus. Mas Jesus, ele trata na nossa individualidade. A multidão estava ali, talvez até apertando ali o mestre. Cure ele, impõe as mãos sobre ele. Jesus leva ele para um lugar à parte, porque Jesus quer se relacionar individualmente com cada um dos seus filhos. Ele conhece a estrutura de cada um, então ele sabe como fala o coração do João, da Maria, coração do Sérgio. Ele sabe tratar cada um dos seus servos. Tem situações na Bíblia que Deus falou com a multidão, mas tem situações específicas que no meio da multidão ele fala com um. Quando Jerusalém estava sendo quase invadida pelos inimigos que marchavam, e Josafá era o rei do reino do sul, à época, o texto diz que Deus usa Jaziel, enquanto Josafá e todo o povo de Judá oravam e jejuavam. E Jaziel disse a seguinte profecia: assim diz o Senhor a todo Judá, multidão, e a ti, ó rei Josafá, individualidade. Então Deus, ele sabe tratar conosco na nossa individualidade. Deus, ele requer de nós intimidade. Deus nos conhece no meio da multidão, pastor? Sim, mas ele quer tratar conosco na intimidade. É por isso que ele disse assim, olha, quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta, para que não corra o risco de alguém entrar e atrapalhar a intimidade. Fecha a porta, ore a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Deus, ele requer intimidade dos seus servos. O Salmo 25, verso 14, o salmista escreveu dizendo que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Deus se revela para aqueles que o temem. O étimo da palavra intimidade, da origem latina, intimidade vem de íntimos, que na realidade esse prefixo in é um superlativo. Intimidade fala colocar para dentro. É pegar algo que está fora e colocar no coração, colocar para dentro. Intimidade não é superficial. Intimidade é uma coisa mais profunda. Um puritano, pastor puritano John Owen, ele dizia que a intimidade é fazer visitas rotineiras, não apenas para pedir algo, mas pelo prazer da presença de quem nós estamos visitando, a quem estamos visitando. Isso é intimidade. Intimidade requer tempo de convívio. Intimidade requer tempo de relacionamento. Intimidade requer abandonar a religiosidade. O que é religiosidade, pastor? É quando nós estamos mais preocupados com o que aparentemente é do que na essência o é. Quando nós nos preocupamos mais com as tradições humanas do que a essência da palavra de Deus. Quando nós nos preocupamos mais em apresentar-se como tal do que ser verdadeiramente alguém que tem intimidade com Deus. A religiosidade, ela traz um senso de justiça própria, baseado em obras ou justiças humanas. Jesus, ele foi muito taxativo contra os religiosos. Você não vai encontrar nos evangelhos Jesus tendo dificuldade em tratar pecadores,
Mas você vai encontrar Jesus com dificuldade em lidar com religiosos. Por quê? O religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Todo mundo peca, menos ele. Todo mundo precisa se retratar, menos ele. Todo mundo está errando, menos ele. Isso é a prática de um religioso. A religiosidade cultiva uma devoção aparente, uma devoção apenas externa, quando internamente não há motivação para adorar, não há motivação para estar aqui nesse culto de hoje, não há motivação para adorar ao Senhor. As pessoas estão apenas cumprindo o ritual religioso, batendo ponto religioso, assumindo lá aquela postura religiosa. Acabou o culto, acabou a vida com Deus, acabou a espiritualidade, acabou o relacionamento. Então isso é vida religiosa. Finge que não sofre com as dores da vida, dizendo: olha, crente não pode chorar, crente não pode se entristecer, crente em tudo tem que dar graças. Enquanto Paulo, ele disse: eu sei estar abatido, mas também eu sei ter abundância. Eu sei passar privação, mas sei também andar na prosperidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outro texto, Paulo, ele não esconde ou mascara as suas fraquezas. Ele disse: um homem foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu e viu coisas que não podem nem ser relatadas. Aí ele diz, depois do espinho na carne: foi enviado o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Roguei a Deus 3 vezes para que o livrasse de mim. Mas só que Deus disse: não, Paulo, a minha graça é suficiente para a tua vida, eu não vou fazer. Paulo fala de revelações tremendas, profundas. Mas Paulo fala também: olha, eu tenho limitações na minha carne, tenho espinho na carne. Então isso me fez orar e Deus enviar mais graça sobre a minha vida. Paulo não esconde, não mascara as suas fraquezas. Meu irmão, falar que está abatido não é falta de vida com Deus. Falar que está triste não é falta de relacionamento pessoal com Deus. É prova de que você é ser humano, que você é limitado, que você é dependente de um Deus que ainda realiza milagres. Um Deus nos céus que te trata na individualidade. Por que Deus quer intimidade conosco? Rapidinho aqui. Para que nós sejamos parecidos com Jesus. Por que Ele nos separa? E tem situações que Ele não fala na sala da tua casa, mas vai falar no quarto quando você está no seu devocional. Tem coisas que Ele não revelou ao marido, só falou com a esposa. Tem coisas que Ele não falou com a esposa, mas falou apenas com o filho. Isso é na intimidade. Paulo disse: aos que dantes conheceu, Deus os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O mesmo Paulo disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura, ele é o padrão de Cristo. Intimidade é para nós parecermos com Jesus Cristo. Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas ou pisaduras. Jesus quer intimidade com você, para que você se pareça cada vez mais com Ele. Cada vez mais com Ele. Jesus tira da multidão. E o texto sagrado nos mostra, não vamos avançar muito aí o horário. O texto nos diz que Jesus coloca os 2 dedos sobre os ouvidos daquele homem. Alguns milagres, Jesus apenas impôs as mãos. Outros milagres, Ele deu uma palavra de ordem. E outros milagres, Jesus tocou. E Jesus sabe a situação do coração de cada um. Ele sabe se você precisa apenas de uma palavra, se você precisa apenas de uma imposição de mãos, ou se Ele precisa tocar aonde o milagre ali, que você vê que precisa ser realizado. Jesus, Ele faz tudo isso e muito mais. Essa é a boa notícia. Jesus, a palavra dEle tem poder para curar? Tem. Jesus Cristo estendendo as mãos graciosas, Ele tem poder para abençoar essa igreja, o Guará, Distrito Federal, o Brasil, o mundo inteiro, o universo. Tem. Mas Jesus também pode enviar uma palavra e a tua história será mudada de uma vez por todas. Uma palavra. Jesus coloca os dedos, tira a saliva, coloca na língua daquele homem. E o texto sagrado nos mostra que aquele homem
recebe agora uma palavra de ordem para que possa escutar. Aquele homem estava surdo. Olha que interessante, eu quero me ater aqui e já caminhar para a conclusão, devido ao horário. O grande problema daquele homem era a surdez. Versículo 32. A causa era a surdez, mas a consequência, dificuldade com a fala. Por que ele não falava bem? Porque não ouvia bem. A causa era a surdez, consequência, dificuldade com a fala. Nem sempre a raiz do meu problema, do seu problema, estará em evidência. Como assim, pastor? Vou usar exemplos. Tem dificuldade na vida espiritual, aí você fala, eu não consigo orar. Isso aí talvez seja a consequência, e não a causa. Ah, pastor, eu tenho dificuldade muito em lidar com as pessoas. Tem um gênero muito forte, um estopim curto. Talvez isso seja a consequência e não a causa. Às vezes, não dá para perceber, não está em evidência o que está causando o problema. O que fica mais notório são as consequências do problema. Percebam que como consequência da surdez, ele tinha dificuldade com a sua fala. Por não ouvirmos a Deus e a sua palavra, nós também temos algumas dificuldades enquanto seres humanos e cristãos. Estou falando agora, vou dar esse nome, surdez espiritual. Você não vai encontrar esse nome na Bíblia, mas vai encontrar indícios de que pessoas não deram ouvidos à voz de Deus, porque eram surdas espiritualmente. A surdez espiritual, ela vai nos privar até das benesses de Deus. E o interessante é que audição espiritual e obediência caminham juntas. Repito, audição espiritual e obediência caminham juntas. Até porque a palavra obedecer, se você for buscar o étimo da palavra, vai dizer lá o significado. Obedecer é dar ouvidos, acatar ordens, estar debaixo de autoridade ou de influência de quem fala. Isso é obedecer. Então é impossível ter audição espiritual sadia sem obediência. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Audição e obediência na Bíblia caminham juntos. Não tem como desassociar. É impossível ter uma audição saudável e ser desobediente. Jesus, ele insiste às igrejas da Ásia, dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido já ouve Jesus. O que ele está dizendo? Aguce, obedeça, acate as minhas ordens. Olha o que o Espírito está falando com a igreja. Olha isso que ele estava falando. Quem tem ouvidos, ouça. Ele disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não apenas ouvem, elas me seguem, obedecem. Obediência e audição espiritual caminham juntas. A surdez espiritual nos impede de vivermos o sobrenatural. Precisamos de benesses, milagres, intervenção divinas. Maravilha, Deus é poderoso para realizar. Porém, seus ouvidos estão abertos à voz de Deus? Seus ouvidos estão atentos à voz de Deus? A surdez nos priva de muitas bênçãos. Se não dermos ouvidos a Deus, estaremos privados de muitas coisas. Olha o que a Bíblia diz. Porque o que produz fé a nossa vida, o que produz fé é a pregação. E assim a fé vem pelo que, igreja? E ouvir o que? A palavra de Deus. Se não há audição espiritual, se não há inclinação do coração para ouvir a voz de Deus, a fé não é alimentada. Ainda que os testemunhos nos edifiquem, ainda que temos bons exemplos a serem copiados,
Mas o que vai alimentar a nossa fé é a palavra de Deus. Você pode estar desanimado, cabisbaixo, cercado de problemas, mas ao ler a Bíblia ou escutar a palavra, Jesus injeta fé no teu coração, na tua alma. Você toma ânimo e sai marchando altaneiro, caminhando para a vitória. Se não der ouvidos, a fé não será alimentada. Segunda coisa, que somos privados quando não estamos bem, ouvindo bem espiritualmente, somos privados da comunhão. Jesus falou à igreja em Laodiceia, pastor, esse texto sim, mas ele estava falando à igreja: eis que estou à porta aí, se alguém o que, a igreja? Ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, individualidade, não é com a multidão, e ele, individualidade, comigo. É individual. É por isso que num culto, um ajuntamento, um congresso de não sei quantas mil pessoas, nem todas as pessoas são alimentadas, nutridas como deveriam, porque poucos dão ouvidos à voz da palavra de Deus. Nem todos. Estreita a comunhão. Terceira coisa que somos privados da produção de frutos. Mateus 13, 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e esse frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Se der ouvidos à palavra, vai frutificar. Jesus disse em João 15, versículo 3, a palavra que eu vos tenho dito, essa tem limpado vocês, para quê? Para que produza mais frutos. É a palavra que limpa, irmãos. A religião não é capaz de mudar caráter de ninguém. A religião não é capaz de salvar a alma de ninguém. Só o Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder para salvar todo aquele que crê. É a palavra que produz fruto em nossa vida. Se não der ouvido, somos privados da salvação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se não está ouvindo, está sendo privado da salvação. João 8,47. Somos privados também da distinção entre quem serve a Deus e quem não serve. Jesus falou: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. João 8,47. A palavra de Deus é que produz firmeza. Jesus disse: quem ouve a minha palavra no final do Sermão do Monte e pratica, obedece. Não tem como, audição e obediência. Quem ouve e pratica é comparado a um homem prudente, edificou a casa na rocha. Vieram adversidades, a casa não caiu, porque estava edificada na rocha, que é a prática da palavra. É a prática, é por isso que nós temos visto tantos cristãos volúveis, tantos cristãos inconstantes. Qualquer vento derruba, qualquer chuva destrói a vida espiritual, porque não pratica a palavra. Crentes muito levados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, tem dúvidas das doutrinas básicas da fé, porque não pratica a palavra. Quem pratica não é levado por nada dessa vida, não se remove do seu lugar. Paulo disse aos Colossenses 2,7, que nós estamos enraizados em Cristo. Enraizado em Cristo. Não é o partido de esquerda que vai mover no alicerce da igreja. Nós estamos firmados nele. Não vai nos tirar do fundamento que é Jesus. Estamos praticando a palavra, e a prática da palavra nos dá firmeza. Então se levante dessa fraqueza, assuma uma postura de uma vez por todas, abandone essa vida de crente mimimi, volta a praticar o que é verdadeiro, suporte o vento, suporte a luta, porque isso passa e Deus vai lhe dar vitória lá na frente. Oh glória! Deus seja louvado. Se coloque de pé, por favor, não vou exceder tempo. Jesus coloca os dedos e diz assim: Efatá, abre-te. Marcos traduz aí, não é uma palavra mágica. Quantos pregadores você não já viu?
e eu também em campanhas de curas. Efatá, efatá. Não, isso aqui é abre-te. Não precisa falar em aramaico, pode falar em português. Não tem nada miraculoso aqui. O poder não está na palavra efatá. O poder está no Deus que ainda tira a surdez. O Deus que abre, aleluia, a língua daquele que tem dificuldade na fala, desprende a língua retificando, para que fale perfeitamente. Quando Jesus cura o homem da surdez, a sua mudez vai embora também, e o homem passa a falar perfeitamente. Jesus cura e não deixa sequela. Olhe para cá. Milagre de Jesus, não, ele está operando, há um mês ele está operando. Não, Jesus quando arranca a enfermidade, não deixa sequela. Será perfeito para a glória de Deus Pai. Tem alguém que acredita comigo? Você talvez já viu alguém ser curado de surdez, eu já vi. Ser curado assim na hora. E a pessoa começar a falar com dificuldade. Por quê? Não ouvia. Então vai aprender a falar. Agora esse homem aqui, ele passa a falar perfeitamente. Entendeu? Entendeu isso? Olha o que o texto diz. No último versículo, após a cura desse homem, o texto diz que diziam assim acerca de Cristo: ele só faz o bem. Ele abre os ouvidos dos surdos, plural. E também ele faz com que os mudos passem a falar. Jesus não cura um surdo e apenas um mudo. Jesus cura mudos e surdos, leprosos, cancerosos, aidéticos, depressivos. Jesus cura doenças da alma. Jesus tem poder para arrancar a enfermidade de corpo físico agora, como também ir no mais profundo da alma e arrancar essa ansiedade, e você sair daqui curado para a glória de Deus Pai. Ele é poderoso para fazer isso. Jesus tem este poder. Mas não queira impor a Ele a forma do milagre. Entenda que Ele trata na individualidade, e que você precisa estar atentos àquilo que Deus tem falado. Jesus está falando ao coração de muita gente aqui nessa noite. A Bíblia diz assim, Salmo 103, para nós orarmos, verso 3. Diz: aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, Ele também sara todas as tuas enfermidades. O mesmo Deus que perdoa pecados é o Deus que também trata do corpo físico. O Deus que salva a alma é o Deus que restaura a saúde do corpo físico. Aleluia. Eu quero orar pelas pessoas que estão doentes, junto com os pastores. Por favor, pastores, vamos orar impondo as mãos, junto com os pastores. Eu continuo crendo que Deus faz milagre através da imposição de mãos dos seus servos. Eu sei que essa igreja aqui já presenciou muitos milagres que o Senhor operou. Eu sei que famílias aqui têm testemunhos gloriosos para contar acerca de milagres que Jesus operou aqui nesse templo antigo, no templo antigo ao que foi derrubado, no início dessa obra aqui. Eu tenho certeza disso. O Senhor é poderoso para fazer. Os pastores irão impor as mãos. Pastores aqui, ó, fica aqui os pastores do jeito que estão aí, tá bom? De costas para mim mesmo, de frente para o povo. Os demais pastores fiquem aqui, ladeados. Sai do teu lugar e venha para cá. Nós não vamos cantar, a igreja vai orar. A igreja vai orar, invocar o Deus dos céus, para que Jesus arranque a enfermidade do corpo físico, da alma. Pastor, não estou enfermo, mas eu vou orar por um familiar. Ore por um familiar. Deus é poderoso para curar. Vem à frente, vem à frente. Pode vir à frente, fica aqui na frente de um dos pastores, venha. Se para uma consulta médica, um médico, uma médica pode tocar no teu corpo, para uma consulta clínica, um homem de Deus pode impor as mãos sobre você para ministrar a cura. Venha, igreja, venha acreditando. O Senhor deu uma palavra: abre-te, e os ouvidos passaram a escutar. O homem não ouvia, mas Jesus está
falando, dando uma palavra de ordem para que aconteça. Enquanto os pastores, a igreja está orando, há uma palavra de Deus sendo enviada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Deus é poderoso para realizar o milagre. Ore, ore igreja. Levanta um clamor agora. Levanta um clamor agora por cura. Curas da alma, curas físicas. Senhor, a tua igreja, o teu povo está acreditando que assim como o Senhor curou a surdez e a mudez daquele homem, o Senhor é poderoso para arrancar a enfermidade da alma dessa irmã, essa depressão, esses remédios, tarja preta, remédios controlados, os seus filhos tomam para dormir, essa ansiedade que não tem explicação humana. Senhor, vai de encontro à alma agora, traz a cura. Há uma palavra de ordem sendo liberada através da boca dos seus servos, homens e mulheres de Deus em oração agora. Vai de encontro àquela casa, vai de encontro àquele lar, vai de encontro a essa criança, vai de encontro, meu Deus amado, a esse idoso acamado, vai de encontro a essa causa. Jesus, o Senhor sabe a inflamação do útero, meu Deus amado, a infertilidade desse útero. Abre a madre dessa mulher, Senhor da glória, opera este milagre agora. Toca nos ossos, tira toda artrite, artrose, desvio dessa coluna, meu Deus amado, na mente, no coração. Jesus, opera milagres agora. A sua igreja está orando. Tu és poderoso para tratar da alma, do espírito e do corpo. Nós acreditamos, o Senhor mesmo, as suas mãos estão estendidas para agraciar. Deus realiza milagres e sela a vitória dos seus servos, ó Pai, para a sua glória. Traz o refrigério para a alma. Satanás bate em retirada com seus ardis, com as suas investidas. Nós anulamos o poder das trevas através do nome de Jesus Cristo. Nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Sai dessa casa, sai dessa vida. Nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Shamantaralabanagai. Oh, aleluia.